Saudações, meus amigos, iniciamos aqui mais uma transmissão do nosso programa A Voz do Comunismo. E no programa de hoje ele é na realidade uma refilmagem de um vídeo que eu fiz durante a época da Copa do Mundo, que infelizmente não pôde ir ao ar devido a um problema com o armazenamento, com o pendrive no qual tinha esse vídeo contido, e estou refazendo este vídeo agora. Sobre o que fala o nosso vídeo de hoje? O que Stalin e a Copa do Mundo têm em comum? Algumas pessoas poderiam me perguntar: puxa, mas que temazinho estranho esse, hein? Que temazinho mais exótico. Que a Copa do Mundo, o que a FIFA tem a ver com Stalin? Bem, meus senhores, tem muito mais coisas do que você imagina, mas muito mesmo. Eu lembro que quando eu fui assistir ao jogo México e Holanda, assim como muitos outros, esse eu vi pessoalmente aqui no Castelão, assim como muitos outros jogos que eu vi pela TV, eles tinham uma frase bastante interessante que me chamou a atenção. E certamente deve ter chamado a atenção de muita gente. Tinha lá, #Say No to Racism. Diga não ao racismo. Dizer não ao racismo, meus senhores, caso vocês não saibam, foi uma coisa feita há mais de 100 anos por Iosif Vissarionovich Stalin. Iosif Vissarionovich Stalin escreveu uma obra importantíssima, especialmente para nós brasileiros, para pessoas de qualquer nacionalidade, mas diria que com uma importância especial para os brasileiros, chamada O Marxismo e a Questão Nacional. Eu estou aqui em posse dessas obras, Obras Escolhidas de Stalin, volume 2. Aqui nós temos O Marxismo e a Questão Nacional. Essa, a propósito, é uma obra do começo do século XX, traduzida do russo para o italiano, do italiano para o português, nos anos 50. O que eu quero dizer? Que isso aqui é uma obra raríssima, isso aqui é uma verdadeira preciosidade, diga-se de passagem. É uma joia rara mesmo, isso aqui que eu tenho muito orgulho de ter. No começo do século XX, a propósito, Stalin escreveu O Marxismo e a Questão Nacional, que é uma obra que apresenta algumas coisas que só viemos saber centenas de anos depois, que é a ideia de que não existe raça pura, povo puro. Isso aí é uma invenção de mentes eugenistas e racistas. Isso está muito bem refutado aqui na obra de Stalin, página 278, que anos mais tarde a ciência veio a confirmar. Quer dizer, Stalin havia descoberto isso já em pleno início do século XX. A biologia acabou confirmando isso em meados dos anos anos 90 aproximadamente. A ideia de que não existe raça pura, povo puro ou outras bobagens eugenistas. Quando nós falamos acerca dessa questão, temos que ter uma coisa em mente. É que esses supostos estudos racialistas foram na realidade sempre usados para a promoção do racismo, para a promoção da intolerância, para a opressão do homem pelo homem. Stalin, enquanto marxista-leninista que era, contrapôs-se a tudo isso e escreveu um tratado de suma importância. A maioria das pessoas, elas não tem a menor noção do que falam. A gente vê pessoas extremamente reacionárias, desinformadas, achando que tem alguma opinião sobre Stalin sem sequer ter lido uma obra sua. É como uma pessoa que quer ter uma opinião sobre sobre o paganismo romano, sem jamais ter lido qualquer estudo sério sobre esse tipo de corrente filosófica. Quando nós falamos aqui a respeito da luta antirracista, torna-se perfeitamente e plenamente atual a obra de Iosif Vissarionovich Stalin. Logo aqui em O Marxismo e a Questão Nacional, por exemplo, ele nos diz o seguinte:
ele nos fala da relação dos russos com os outros povos. Ele coloca aqui: e a onda de nacionalismo belicoso que se desencadeou de cima e toda uma série de ações repressivas por parte dos detentores do poder, que faziam diminuir as regiões periféricas do seu amor pela liberdade, desencadearam a contraofensiva de nacionalismo de baixo, que às vezes se transformava em grosseiro chauvinismo, o reforçamento do sionismo entre os judeus, o desenvolvimento do chauvinismo na Polônia, do pan-islamismo entre os tártaros, o reforçamento do nacionalismo entre os armênios, os georgianos, os ucranianos, a geral propensão da mente comum para o antissemitismo. Tudo isto são fatos do domínio público. A onda de nacionalismo avançava com força crescente, ameaçando levar de roldão as massas operárias. E quanto mais se enfraquecia o movimento de libertação, tanto mais viçosas desabrochavam as flores do nacionalismo. O que Stalin está criticando aqui? Ele está criticando nada mais, nada menos do que o nacionalismo agressivo, o nacionalismo belicoso, o nacionalismo baseado na opressão dos povos, né? Precisamente o que Lenin mais tarde viria a chamar de imperialismo. Ele vai mais adiante aqui e faz um questionamento: o que é a nação? A nação é, antes de mais nada, uma comunidade, uma determinada comunidade de pessoas. É uma comunidade não de raça nem de estirpe. A atual nação italiana foi formada de romanos, germanos, etruscos, gregos, árabes. A nação francesa foi constituída de gauleses, romanos, britânicos, germânicos, etc. O mesmo pode dizer-se dos ingleses, dos alemães e dos outros povos, que se constituíram em nações com gente de diversas raças e estirpes. A nação não é, portanto, uma comunidade de raça nem de estirpe, mas uma comunidade de pessoas formada historicamente. Por outro lado, não há dúvida de que os grandes estados de Ciro ou Alexandre não podem ser chamados de nações, se bem que se tenham formado também historicamente. Se tenham formado com estirpes e raças diversas. Não eram nações, porém conglomerados casuais e debilmente ligados, de grupos que se desagregavam, ou se constituíam segundo os sucessos ou as derrotas deste ou daquele conquistador. A nação não é, portanto, um conglomerado casual nem efêmero, mas uma estável comunidade de pessoas. Mas nem toda comunidade estável constitui uma nação. A Áustria e a Rússia são também comunidades estáveis, contudo ninguém as chama de nações. Em que se diferencia uma comunidade nacional de uma comunidade estatal? Entre outras coisas, nisso que uma comunidade nacional não é concebível sem língua comum, ao passo que para uma comunidade estatal a língua comum não é indispensável. A nação tcheca na Áustria e a polonesa na Rússia não seriam possíveis se cada uma delas não tivesse uma língua comum, ao passo que para a integridade da Rússia e da Áustria não constitui obstáculo à existência, em seu seio, de toda uma série de línguas. Refiro-me, naturalmente, às línguas populares faladas, e não às oficiais da burocracia. A língua comum é, portanto, um dos traços característicos da nação. Isso não quer dizer, por certo, dizer que nações diversas falem sempre por toda parte, línguas diversas ou que todos aqueles que falam a mesma língua constituem necessariamente uma só nação. Uma língua comum para cada nação, mas não necessariamente línguas diversas para nações diversas. Não existe nação em que se falem ao mesmo tempo línguas diversas. Mas isso não quer dizer, entretanto, que não possam existir duas nações que falem a mesma língua. Os ingleses e os norte-americanos falam a mesma língua, e contudo não constituem uma só nação. O mesmo deve dizer-se dos noruegueses e dos dinamarqueses, dos ingleses e dos irlandeses. Mas por que, por exemplo, os ingleses e os norte-americanos não constituem uma nação, não obstante a língua comum? Antes de tudo porque não vivem juntos, mas em territórios diversos. A nação forma-se somente como resultado de relações
prolongadas e regulares, como resultado de uma vida comum de geração em geração. Mas uma longa vida em comum não é possível senão no território comum. O território, pulando já um pouco a leitura, né? O território comum é, portanto, um dos traços característicos da nação. Mas não basta o território comum, escreve Stalin. O território comum, só por si, não dá ainda a nação. É necessário, além disso, um vínculo econômico interno que solde as partes isoladas da nação num todo único. Ele coloca aqui, né, como fator indispensável à nação, a comunhão da vida econômica, a coesão econômica enquanto elementos característicos da nação. Essa obra de Stalin é uma obra muito importante para os dias atuais, porque ele aqui fala, ele aqui não apenas derruba a ideia da raça pura, como ele também nos dá uma ideia do absurdo que é a opressão de uma nação por outra nação. Ele coloca o absurdo que é a ridicularização de uma nação por outra nação, de um povo por outro. Nós sabemos que aqui no Brasil, recentemente, nós tivemos a Miss Brasil, parecidíssima inclusive com a camarada nossa, né, a camarada Angela Stormovsky. Ela foi simplesmente ridicularizada, simplesmente pelo fato dela ter um sotaque diferente, ou pessoas preconceituosas. Isso, aliás, eu fico imaginando o que esse pessoal que a xingou iria dizer se descobrisse de repente que ela veio não de Fortaleza, mas do interior do Ceará ainda mais. Se não me falha a memória agora, o Cariri. Então, quer dizer, a obra de Stalin, né, não apenas essa aqui, como outras que ele escreveu, são trabalhos de grande importância para o povo brasileiro na atualidade. Stalin chegou a ponto de comparar o racismo ao canibalismo, isso nos anos 30, alegando inclusive que isso, em casos mais extremos, era passível inclusive da suprema medida de defesa social, ou seja, o fuzilamento, como ele deixa bem claro numa carta escrita para uma organização judaica. Então, quer dizer, quando eu vejo essas pessoas, né, porque Stalin é muito isso, é muito aquilo, são pessoas absolutamente ignorantes. O que acontece com essas pessoas é que se trata de pessoas cegas pela ideologia, precisamente de pessoas cegas pelo ódio. E quando uma pessoa está cega pelo ódio, é como você imaginar uma pessoa que sofre de ciúmes. Uma pessoa que foi tomada, né, pelo ciúme é equiparado a uma pessoa que foi tomada pelo ódio, e vice-versa. Para uma pessoa demasiado ciumenta, não interessa se o parceiro, se ela vê, por exemplo, uma foto do parceiro dela com outra pessoa, então ela não quer nem saber se aquilo ali foi alguém com quem alguém bateu, com quem o parceiro bateu uma foto, né, uma vez só e pronto, e depois nunca mais viu. Não quer saber se aquilo ali é a prima, se é uma amiga de infância, se... enfim, não. O que importa para essa pessoa é apenas dizer o quê? É dizer que não, que essa pessoa estava traindo, que estava isso, aquilo, não sei o quê, e iniciar uma confusão enorme por isso. Isso é a mesma coisa que fazem nessas baratas antistalinistas, que são pessoas absolutamente ignorantes, são pessoas completamente apedeutas, pessoas que não têm a menor noção de ciência política, de história, que jamais leram um livro de filosofia em suas vidas e que jamais também leram, né, autores que essas pessoas se propõem a criticar. Né? Aí nós nos deparamos com fatos simplesmente absurdos em razão, né, dessa doença antistalinista. Eu me recordo como no começo do ano, um pulha, né, um grande covarde chamado Olavo de Carvalho, chegou a ponto de apresentar como absurdo, né, que jovens brasileiros estavam colecionando relíquias soviéticas, né, como se aí fosse a coisa mais absurda do mundo. Oh, meu Deus, ele está
colecionando relíquias soviéticas, de estar lendo obras de Stalin. Né? Eu coleciono sim relíquias soviéticas com muito orgulho. Aliás, desde a época da Copa para cá, felizmente a minha coleção aumentou bastante. Né? Conforme vocês podem ver aqui na minha estante, eu tenho, por exemplo, um chapéu de cavalaria da época da Guerra Civil, uma Budionovka. Tenho um prato ucraniano. Tenho ali, o que mais? Um quadro, né, feito para mim, bordado por uma amiga. Tenho um cavaleiro polonês. São presentes que guardo com muito orgulho. Né, e não tenho nenhuma vergonha, né, de dizer isso para qualquer reacionário doente. Isso é uma coisa que indica que eu tenho pessoas que têm afeto por mim, que têm consideração pelo meu trabalho. Tem consideração por esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora e pelo outro que eu faço também. São pessoas que me conhecem, são pessoas que sabem que eu sou uma pessoa honrada, diferente dos porcos anticomunistas e anti-stalinistas que impregnam, que deixam a internet impregnada com mentiras, calúnias e difamações, seja sobre os comunistas, seja sobre a obra de Stalin, seja sobre o modelo socialista, seja sobre qualquer assunto. São pessoas desonestas que não merecem a nossa consideração. São pessoas que, em grande parte dos casos, apoiam o racismo, o preconceito contra nordestinos, contra negros, que apoiam a russofobia, dentre outras manifestações doentias de ódio. Então, quer dizer, o que eu acho engraçado nesse cara de pau chamado Olavo de Carvalho é que quando nós tivemos aqui, né, o primeiro dia do jogo da Alemanha e Gana precisamente, eu me recordo que eu fui assistir a esse jogo no FanFest e uma coisa que simplesmente tinha de sobra na rua era torcedor brasileiro da Alemanha. Inclusive às vezes eu até brincava, né, falava em alemão com o pessoal, que é uma língua que eu estou estudando agora, inclusive com uma professora nativa. E o pessoal, não, sou brasileiro, né? Eu ficava vendo, né, como o pessoal pintava, né, os rostos com as cores da bandeira alemã. Isso porque na época sequer tinha uma previsão, sequer havia a previsão de vitória da Alemanha na Copa do Mundo. E tinham, né, aquela empolgação toda e engraçado, né, que eu nunca vi esse cidadão, né, esse Olavo de Carvalho, né, dizendo, né, oh meu Deus, tem tantos jovens aí que estão admirando, agora colecionam souvenirs da Alemanha, que tem a camisa de futebol da Alemanha, né? Mas aí não, o sujeito tem um souvenir soviético, meu Deus, isso é o fim do mundo, é o golpe comunista 2014, é um absurdo, estão se articulando, vamos trollar esse pessoal aí, vamos... Né? Parem de ser ridículos, senhores, e reduzam-se à insignificância de vocês. Que é aliás, para isso que vocês prestam. Uma porcaria nenhuma, somente para divulgar o ódio e o fascismo. Obrigado.